Paz do Senhor, meus amados irmãos. Sou o pastor Jurandir. Nós estamos aqui responsáveis em estar ministrando a lição número 3. E a lição de hoje, lição 3, é as testemunhas de Jeová. Antes de nós entrarmos na lição, eu gostaria então de dar algumas razões do porquê é tão importante essa revista para nós. Ou seja, por que estudar seitas e heresias? Amados, eu vejo 3 motivos pelo qual nós devemos estudar estas lições. Primeiro, para a defesa própria, ou seja, para nós sabermos como nos defender quando formos arguídos por essas pessoas. Segundo, para que nós possamos também orientar os novos na fé, os neófitos, a respeito das verdades bíblicas e como se defender. E uma terceira razão seria para revelar a verdade a essas pessoas que que caíram no laço do inimigo e estão envolvidos nas seitas. Então eu vejo que é de suma importância as lições desta revista. E eu gostaria de começar então com um resumo histórico sobre as testemunhas de Jeová. O criador, o fundador dessa seita é Charles Taze Russell. Ele nasceu nos Estados Unidos, filho de pais presbiterianos, e iniciou-se na congregação e logo depois foi para os adventistas, e ali ele teve alguns problemas com a liderança e acabou então começando a sua seita, a sua religião, a sua própria religião. Bem, e com relação à vida pessoal de Russell? Russell, ele casou-se em 1879 e ele foi levado por várias vezes ao tribunal pela sua esposa em razão da violência doméstica. E ela tomou uma atitude em 87 de abandonar o lar e em 1913 ela pediu o divórcio. Então, além dessa vida tumultuada na vida de família, de casal, ele também teve vários problemas, vários escândalos financeiros. E também, como é comum às seitas, ele profetizou algumas coisas com respeito à volta de Jesus. E todas essas profecias que ele havia proferido não se cumpriram, é claro. Profetizou, por exemplo, que a vinda de Cristo se daria em 1914, mas nada aconteceu. Depois, refazendo os cálculos, profetizou que daria em 1915 e depois 1918, mas certamente nada aconteceu. Logo após a sua morte, ele foi substituído por Joseph Rutherford. Este homem, ele fundou a revista Despertar e foi ele também que deu o nome às Testemunhas de Jeová. Esse homem também foi preso várias vezes, acusado de terrorismo e também proferiu algumas profecias e certamente falsas profecias. Bem, logo após o Joseph veio Nathan Homer. Este foi que criou e publicou a primeira edição completa da tradução do Novo Mundo, ou seja, uma nova tradução da Bíblia, segundo as suas crenças, segundo aquilo que eles pensavam e pregavam. Por exemplo, eles modificaram alguns textos do original e omitiram outros. Por exemplo, modificaram João capítulo 1, versículo 1. O texto original diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E quando diz era Deus, eles substituíram por um Deus. E a palavra Deus, eles colocaram no minúscula, a letra minúscula, Deus, em razão de não crerem que Jesus seja Deus, que Jesus da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em razão disso, eles então mudaram essa tradução. Outra coisa importante também ser mencionada é que eles alteraram ou a ausência de alguns textos da Bíblia. Por exemplo, Atos 8:37, quando diz lá que se crê de todo o coração em Jesus, seria salvo. Então eles omitiram esse texto em razão de não crerem que Jesus seja o Salvador. Outra ausência está em Marcos 9:44 a 46, onde ele fala a respeito da existência do inferno. Então há a ausência desse texto em razão deles não crerem também na existência do inferno. Bem, com relação à chegada deles no Brasil. Chegaram no Brasil em 1920
através de 8 marujos que haviam se convertido em Nova York. E então eles deram início a esse trabalho. O Brasil hoje, atualmente, é um dos países com maior número de testemunha de Jeová. Bem, aqui foi apenas um resumo histórico dos seus criadores, daqueles que vieram a trazer essa doutrina, e também alguns fatos importantes sobre a criação da Bíblia, com algumas mudanças. O que eu gostaria de gastar mais um tempinho é sobre o que eles dizem e quais são as doutrinas que eles ensinam. Primeiro, eles negam a Trindade, e nós temos plena consciência que a Bíblia está cheia de textos que comprovam a verdade da Trindade. Por exemplo, Gênesis 1:26, quando diz que Deus ele havia criado, façamos o homem à nossa imagem, façamos, ou seja, está no plural. Em outro texto também, Gênesis 11:7, desçamos e confundamos. Então mostra aí a ação da Trindade na criação do homem e também naquele fato ali na Torre de Babel. E há vários outros textos que infelizmente o tempo não nos permite, mas os amados irmãos podem encontrar na revista. Uma outra verdade é que eles torcem, dizendo que Jesus não é Deus, mas Jesus é uma criatura criada por Deus. E nós sabemos que não é verdade, que Jesus sempre existiu. Mateus 1:23 diz: e eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ou seja, Deus sempre existiu. Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Uma outra doutrina, uma outra verdade que eles torcem é a questão do Espírito Santo. Eles dizem que o Espírito Santo é uma força de Deus. E nós também temos plena consciência que isso não é verdade. Porque a Bíblia nos traz vários textos mostrando que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é uma pessoa, porque ele ensina, como diz lá em João 14:26, quando diz: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Então ele ensina, ele faz lembrar. Lá em Apocalipse 2:7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então ele ensina, ele fala, ele convence, ele lembra, ele entristece. Lá em Romanos diz que ele intercede por nós. Então, a terceira pessoa da Trindade é uma pessoa e não uma força de Deus. Eu também gostaria de terminar dizendo que há um fato interessante quando eles falam a respeito dos 144.000 que habitarão no céu. A princípio, Russell imaginava que ele não alcançaria esse número na sua membresia. Como ultrapassou esse número, então eles tiveram que dar um jeito para que os outros também pudessem entrar. Então disse ele que os 144.000 irão morar no céu e os demais irão morar na terra. Ou seja, criar então a chamada doutrina da grande multidão, que são aqueles que ficarão aqui na terra. Amados, é de suma importância todo esse conhecimento para que nós, como igreja, saibamos combater as heresias, as seitas, fortalecer a nossa igreja e que o nosso povo, o povo de Deus, saiba então como se defender para a glória de Deus e para a vergonha do diabo. Deus abençoe os amados, em nome de Jesus.